Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus fale ao seu coração essa noite. Jó, capítulo 42. Vamos refletir sobre este livro. Um livro que tem algumas dificuldades, né? Principalmente quando trata da questão do sofrimento. Mas é um livro que traz, através da história desse personagem muito conhecido. Quem é que não já ouviu falar da paciência de Jó? Não é? Fulano, cicrana, tem a paciência de Jó. Vamos ver realmente se tem, né? Mas porque o que Jó sofreu, possivelmente, nenhum de nós aqui sofreu. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Jó capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Vou ler só esse trecho, né? E em seguida a gente vai trazer alguns pontos aqui para a gente estar refletindo sobre a história desse personagem. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei, vamos lá todos juntos agora? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Vamos ler agora esse versículo? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Deus abençoe e possamos entender a sua palavra e aplicar na nossa vida. As características de Jó, elas são ditas lá no capítulo 1. Né? Esse texto aqui que está no seu final, mas é lá no capítulo 1 que o Senhor fala a respeito de Jó, que era um homem íntegro e reto. Ou seja, integridade é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Ou seja, quando ele era visto, ele era o mesmo homem de quando ele estava só, onde ele estava no seu secreto. Então, isso quem está dizendo é o Senhor. Reto, porque ele seguia exatamente aquilo, perante a sociedade, os seus familiares, era um homem que não se desviava. E é tanto que ele diz também que era um homem temente a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também Deus fala que ele se desviava do mal. Ou seja, ele como salmista não parava, né, não ficava ali a escutar os conselhos dos ímpios, nem se detinha no caminho dos pecadores, nem se assentava na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estava na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Vejam que exemplo de crente. Jó era um exemplo de homem íntegro, apesar da sua riqueza. Diz a palavra do Senhor aqui, depois você pode acompanhar, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Mostra e diz que também era um homem muito rico. Diz que tinham 7.000 ovelhas, é isso? Vejam que riqueza Jó tinha. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Não sei se alguém já viu um camelo aqui, né? Lá em Natal, diz que era um dromedário. Lá no Rio Grande do Norte, tinha uns passeios de dromedário lá nas dunas. Cheguei lá a ver, não andei. Me assustei com aquele bicho lá, né? Mas eu fico imaginando 3.000 camelos. E lá era uma região que carecia de transporte. E eram os camelos também que transportavam. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também diz aqui a palavra que tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Lembra que o Oriente é uma região muito rica, até hoje, né? Rica de petróleo. Então, aqueles países ali, daquela região, até hoje, eles são muito ricos, né? O Egito, um pouco mais abaixo, você vem Israel, vem toda a região, toda aquela região da Palestina subindo.
é uma região riquíssima, cheia de conflitos também, claro, mas diz a palavra de Deus que esse homem, que era íntegro, um exemplo de crente, vamos dizer assim, era um homem também consagrado ao Senhor. Mas ele não só era um homem íntegro, como também ele consagrava os seus filhos. Diz que os seus filhos, os homens, davam festas e banquetes e convidavam as suas filhas, quer dizer, as suas irmãs, para participar deste banquete. E lá, mas diz lá no versículo 5, que quando encerrava as festas, vejam só o que é que diz. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Vejam só. Qual era o cuidado de Jó? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Vejam só, em seu coração. Jó fazia isso o quê? Continuamente. Então, como é que a gente deve, quando é que nós devemos orar pelos nossos filhos? Continuamente. Quando é que a gente deve santificar os nossos filhos? Continuamente. A gente não mata mais animais, os holocaustos, como se fazia naquela época, mas o sacrifício é de você, muitas vezes, levantar de madrugada e colocar os seus joelhos no chão e entregar os seus filhos ao Senhor. Então, Jó fez isso. Era um homem conhecido pela sua riqueza, pela sua integridade e também pela sua vida de santificação e cuidado de ensinar as crianças no caminho do Senhor. Mas aí, tem algo que acontece, que é enigmático, né? Nesse livro, diz que os filhos estavam reunidos, os filhos de Deus, né? Alguns autores dizem que aí seriam anjos, e veio também Satanás. E aí o Senhor pergunta a Satanás, de onde vem? Ele responde, lá no versículo 8, versículo 7, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele está procurando alguém aí para tragar, alguém para colocar nos caminhos maus. E aí o Senhor fala, viste o meu servo Jó, vê que exemplo de crente, vê que homem, né, que é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, um homem que santifica os seus filhos, um homem que tem muitos empregados, um homem justo, possivelmente, né, tratava bem os seus funcionários, os seus empregados, né, porque crente não é só aquele que trata bem a sua família, a sua igreja, crente também é aquele que também trata bem os seus funcionários, né, os seus colegas de trabalho, e tudo isso. Visse o meu servo Jó. E aí, como o diabo faz, né, é de costumeiro, ele diz assim, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que é sem motivo que fulano ou cicrano teme a Deus? Será que não tem abençoado ele demais? Será que ele não é tão rico assim? Porque com essa riqueza, né, com essa vida boa, é muito fácil servir a Deus. É verdade? Sim ou não? Servir a Deus, a igreja evangélica no Brasil, ela cresce exponencialmente. Então, e um bando de missionários que vieram para aqui para o Brasil, hoje, em torno de quase 3 brasileiros, um evangélico. Claro que dentro desse mundo evangélico brasileiro, aí tem de tudo. Tudo que você imaginar tem. Mas vamos entender que são aqueles que seguem a Jesus. Então, você tem um grupo grande de pessoas que servem a Deus, mas a gente observa que, de maneira geral, a igreja evangélica tem que se mostrado que é uma igreja da prosperidade, é uma igreja dos lindos templos. Então, ao mesmo tempo, essa igreja também é a igreja do sofrimento, é a igreja dos pastores. A maioria dos pastores, hoje em dia do pastor, e eu falo para você que eu sou privilegiado. Eu sou um pastor privilegiadíssimo. Primeiro, tem uma igreja que eu amo. Tem uma igreja que me ama. Tem uma igreja que cuida. Pastor, mas não tem nada. Ah, claro que toda família tem seus problemas. Qual é a família que não tem problema aqui? Tem. Mas adoro os problemas da minha família. Porque assim a gente resolve, a gente fica mais unido. Parece que quando não tem problema, a gente se acomoda. E aí você tem essa igreja maravilhosa, e esses pastores, e a maioria deles, às vezes não tem nem condições de se locomover, não tem um transporte,
as igrejas pobres sofrem. Isso não é é a maioria. Então, eu digo isso por quê? Porque a maioria da igreja não é, muitas vezes, a igreja do Instagram, a igreja dos holofotes. E aí, quando a gente olha para a vida de Jó, isso é um alerta para todos nós. Porque Jó era um homem íntegro, um homem rico. Aí disse assim, é um homem sem problema. Aí disse, assim, é muito bom adorar a Deus. Será que você adora a Deus pelas bênçãos que Deus dá? Ou você adora a Deus pelos Deus das bênçãos? Porque Ele promete, claro, né? Derramarei sobre ti bênçãos sem medida. Mas Ele nos já tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que Ele deu, o que Ele tinha de mais precioso, Ele já deu para mim e você, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. O que é que nós precisamos? Mas, esse mais é terrível. O apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Lá em Romanos, capítulo 8, vou ler o texto para não cometer nenhum erro, versículo 35, aí ele diz, será a tribulação, vejam só, será que a tribulação vai nos separar do amor de Deus? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Aí ele diz assim, por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas. Porém, somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Possamos refletir realmente. Mas tem Jó. E aí, Deus, nessa conversa lá com Satanás, diz, tá bom, você pode tirar tudo que Jó tem, mas você não vai mexer com a sua vida, com a vida de Jó. E aí, toda essa riqueza, você pode ler aí no texto, que vai no capítulo 1 de Jó, do 13 até ao 22, mas diz que todos os bens, esses animais, enquanto diz que assim, no versículo 13, em um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam plantando junto a ele. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E continuamente isso foi se repetindo com os animais, com os servos, até chegar no filho. Os seus filhos, versículo 18, e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, esse que levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Você fica imaginando, né? A história que essa aqui é uma poesia hebraica, né? Imagina. A poesia hebraica, ela é uma forma de contar as histórias de maneira de fatos. É diferente da nossa poesia, né, que rimas. Não, são momentos da história que vai passando para que a gente possa entender, nessa poesia hebraica, essa história de Jó. Essa forma contar, essa forma poética, para que nós possamos tirar lições. Alguns dizem que é uma ficção, um mito. Dizem que é uma história que já se repetiu em outras nações. Mas o fato é que se a Bíblia diz, está dito, é verdade. E tem alguma lição para trazer para nós hoje. Por quê? Um homem que era íntegro, um crente fiel, e de repente cai um desastre desse. A primeira coisa que qualquer um de nós vai dizer assim, como foi os 3 amigos dele, tem alguma coisa errada.
fez alguma coisa de errado. É algum pecado. É um jovem que tudo dá errado. O celular dele, ele compra o celular, rouba. O tênis, compra um tênis novo, dá uma topada, rasga. Vai, quando tenta fazer uma prova, tira nota ruim. Ele diz, e é um crente. Aí ele diz, espera aí. Aí alguém sabe da história, os pais, espera aí, meu filho, você está fazendo o que de errado, escondido. Me diga a verdade. E assim foram os 3 amigos de Jó. Ficaram fazendo acusações da vida de Jó. Pior, que não foi só eles. A própria esposa de Jó. Mas veja qual foi a atitude de Jó, que é um texto muito que a gente lê bastante, principalmente em velório. Mas o contexto, perceba que, claro, ele estava no momento de luto porque ele perdeu seus filhos. Mas quem está falando isso não é o pastor que está lá visitando ele. Quem está falando isso é o próprio pai dos filhos que morreram, dos bois que foram roubados, dos servos que assassinaram, de toda uma história, um contexto que nós ficamos, às vezes, passando por cima e não entendemos. E quando eu leio e olho, eu fico chocado. Porque ele fala. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra. E adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que seria o nosso comportamento, irmãos? É um desafio você olhar. O diabo ele começa a agir na vida do crente para tentar desestabilizar e a gente sair do caminho. E toca principalmente aqui, como tocou, em 5 áreas que atingem a família, né? Que a primeira deles é a finança. Ele é um homem muito rico. Então, tudo ele perdeu. Então, já ficou pobre. Ele era um homem que também tinha uma saúde. Lembra que depois você for ler depois a história, continuamente nos outros capítulos, eu não vou ler para não demorar. Mas toca também na saúde. É tanto que ele pega uma agonia tão grande na sua pele, que diz o texto que ele pega cacos de barro, né? E não é esse barrozinho, e começa a passar na sua pele de tanta agonia que ele estava enfrentando, daquelas chagas, daquilo que estava atingindo o seu corpo. Outra coisa que atinge é o casamento. A mulher dele diz, amaldiçoa o teu Deus e ele diz o quê? Estás louca, estás louca. Como vou fazer isso com o meu Deus? Atinge o casamento. Família, claro, atinge os filhos. Quer ver algo que desestabiliza qualquer pai ou mãe? É quando tem um filho doente. É quando tem um filho ou uma filha que acontece alguma coisa. Para-se tudo. Aqui na nossa igreja, casos de famílias que trabalham, mas passaram semanas nos hospitais, com o filho na UTI, orando, a igreja orando. E louvado seja Deus, né? Porque tirou aquela criança. Muitos aqui passaram por isso. E os amigos. Há amigos mais chegados que irmãos. E eram amigos, viu? Sabe por que era amigo? Porque só amigo tem coragem de falar algumas coisas que ninguém tem coragem de falar. E eles falaram. Estavam errados, claro, mas falaram. E aqui eu não vou me deter. Todo o capítulo, quando você vai, todo o texto, né, começa essa luta interna de Jó. Eu acredito que isso acontece com cada um de nós. Quando acontece alguma coisa que nós não conseguimos ter domínio, quando acontece alguma coisa que nós não entendemos, a primeira coisa que nós fazemos é perguntar. E a pergunta é: por quê? Por quê? Por que, Senhor, está acontecendo isso? Por quê? Eu não entendo, eu sou tão fiel, eu oro. E ainda diz assim, né? A gente gosta de barganhar com Deus de vez em quando, né? Ainda sou dizimista. Não é isso? Sou dizimista, não perco um culto da quarta-feira. Estou aqui orando, me consagrando, dando testemunho, sendo uma pessoa íntegra. Por quê? Primeira coisa que quando acontece algo, nós começamos a perguntar. Outra coisa é que começamos a nos queixar. Então Jó se queixou dos seus amigos, Jó se queixou de Deus. Jó começou a se queixar de tudo. Ele começou a contestar porque os perversos não são castigados. O salmista escreveu, o 37 fala disso também, porque os perversos prosperam. Aí o Senhor diz, não tenha inveja
de quem prospera na iniquidade. E aqui Jó começa a questionar, a se queixar. Seria normal, a também se defender. Ele defende a sua integridade. Lá no capítulo 13 de Jó, capítulo 13, versículo 22, ele diz assim: interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Ele era um homem tão íntegro, e ele se achava tão íntegro, que ele disse: não, o que está acontecendo? Que pecado eu estou fazendo contra ti, Senhor? O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Jó faz várias perguntas, e Jó contesta tudo aquilo que vem acontecendo, se queixa da vida. Lá no capítulo 3, no versículo 3, ele diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele começou a amaldiçoar até o dia que ele nasceu, mas ele não blasfemou e não amaldiçoou a Deus. Os seus amigos, claro, também contestaram, começaram a falar dele, de alguma coisa que ele deixou de fazer ou não fez. Lá no capítulo 12, ele se defende. Jó, no capítulo 12, se defende e diz: na verdade, vocês são um povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Quer dizer, aqueles que acusavam Jó, e sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, quando não há uma explicação racional, nem mesmo teológica, para a dor ou para o sofrimento, a única coisa que devemos fazer é confiar em Deus. Elevo de onde o meu socorro, nem que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não mais permanecem para sempre. Assim como os montes, né, ali ao redor daquela cidade, é o Senhor em volta do seu povo. Confiar em Deus é a única saída. Eu falei essa semana que sem Deus a vida é um desespero. Sem Deus a vida é um desespero. Você não tem esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jó começou a entender quando Deus falou para ele. Deus ficou calado. Às vezes Deus fica calado. Pedi que alguém pegue um pouco de água, porque eu estou com a garganta muito seca. Obrigado, diaconisa. E Deus começa a falar no momento em que Jó começa a entender quem é Deus. Observe, Jó era um homem que conhecia Deus. Mas a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17,3 fala que a vida eterna é você buscar o conhecimento de Deus em todo instante. Quando é que nós conseguimos conhecer a Deus? Quando é que termina isso? Nunca termina. É infindável o conhecimento. Na eternidade lá, a gente vai continuar conhecendo a Deus, só que agora face a face. Antes, víamos como um espelho, como diz o apóstolo Paulo. Agora, e depois vamos te conhecer face a face. Capítulo 13, 25, ele diz, eu já li esse texto: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veja que ele está, é como se renovasse até a sua pele, ali tão sofrida, e eu o verei por mim mesmos, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Louvado seja o Senhor.
Jó começa a entender. Jó pergunta o que estava acontecendo. E o Senhor Deus começa a responder a Jó. No capítulo 40, diz assim: o Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, e te responderia eu: ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Quem é Deus, meus irmãos, para você? O Deus conhecido? Deus de Jó? Ou o Deus desconhecido dos gregos? Porque tinha lá, o apóstolo Paulo chegou lá naquela cidade para os filósofos e falou: esse Deus que vocês colocam como Deus desconhecido, eu conheço. Como é que o apóstolo Paulo conheceu a Deus? Foi pela sua vida de integridade? Não. Foi pelos seus sofrimentos. A partir do momento que ele que perseguia passou a ser perseguido, ele começou a entender. Quando ele não tinha mais domínio sobre a sua própria vida, ele começou a entender quem era o Deus da sua vida. No momento, irmãos, quando a gente não tem mais domínio sobre nada, parece que é necessário isso para que nós possamos verdadeiramente confiar em Deus. Depois de tanta confrontação, os seus amigos, família e até o próprio Deus, sem ter a resposta, ele se cala. A silenciosa resposta de Jó não é a banalização da dor e da perda humana, mas a importância de confiar nos propósitos de Deus, em meio aos sofrimentos. Porque o sofrimento, como todas as outras experiências humanas, é governado pela soberania de Deus. As nossas experiências humanas, elas ou podem nos distanciar ou nos aproximar de Deus. Como um grande avião. Vocês já viram um avião no céu? Lá em cima, como ele é pequeno. Você vê só aquele pequenininho. Mas quando você está no aeroporto e olha, ele se torna tão grande. Aí você começa a ver os detalhes. Assim é Deus. Quanto mais próximo você está dele, mais você vê que ele é grande e poderoso para governar a sua vida. Nem os grandes mares. Eu já tive a experiência de viajar num transatlântico, num navio, para 5.000 pessoas. Mas você sabe que muitas vezes lá de cima, esse navio fica aqui, ó, pequenininho. E muitas vezes esses navios, eles podem tombar, mediante uma grande onda e uma grande tempestade dentro do mar. E essa tempestade e esse mar não é nada comparado ao nosso Deus. Você sabe qual é o tamanho do universo? Dizem os cientistas que se nós conseguirmos viajar à velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, levaria 93 bilhões de anos para chegar ao fim. Mas quando chegasse ao fim, ele já estava se expandindo. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o tamanho do meu Deus. Agora, nós conhecemos ele só de ouvir falar, ou nós conhecemos como Jó conheceu e disse assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E você diga isso. Não sei como é que está a sua vida, pelas lutas e batalhas. A história de Jó nos mostra que por mais que seja o sofrimento, por mais que seja a perca, nada separa do amor de Deus. Só a confiança em Deus nos dá a esperança de continuar caminhando firmemente nessa terra e nesse grande deserto. Jó começa a entender. Quem é esse que sem conhecimento encobre os seus planos? Isso foi questionamentos que depois eu lhe convido a ler. E todo esse texto, se eu fosse pregar aqui em tudo que Deus colocou em meu coração, a gente só saia daqui de meia-noite. Eu sei que tem muitos irmãos que ficariam, mas seriam uns 2 ou 3 talvez. Pastor Brian, né? Amém, pastor, tá junto, né?
Mas, irmãos, ele diz assim, olha: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei o que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Esse Deus, diz aí, lá em Isaías, fala das estrelas. E diz que as estrelas o Senhor conhece pelo seu nome. E o cientista. Então, quem sou eu para ir contra os cientistas? Mas diz os cientistas que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias da terra. E grão de areia, se você pegar um copinho de café e colocar só um pouquinho, chegar em casa, espalhar esses grãos de areia e contar, você vai perder a paciência, você não vai ter a paciência de Jó para terminar de contar os grãos de areia. Porque são, imagina, essas estrelas que estão no céu, o Senhor conhece cada uma pelo seu nome. Se Ele conhece as estrelas, Ele conhece muito mais a sua vida e o seu caminhar. E por ter esse conhecimento, você vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento e muitas vezes as dores na vida nos fazem entender que só Deus é capaz de nos dar esperança. Viktor Frankl, já citado, gosto muito de Viktor Frankl, ele diz que quando não somos capazes de mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Quando não somos capazes de mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O vosso entendimento não é só a mente. O apóstolo Paulo está falando pelo vosso coração. Jó era um crente, assim como eu, assim como você. Mas ele precisou passar por essas experiências para ele ter mais uma proximidade com Deus. As experiências que você possa estar passando, seja de alegria, de dor, de sofrimento, são experiências que podem lhe levar a entender esse Deus que é soberano sobre a sua vida. Que você possa entender que isso que aconteceu com Jó não é nada mais do que aquilo que nós vamos passar, porque no mundo mas tende. No final dessa história, diz a palavra do Senhor que Jó ora pelos seus amigos. Veja só, a primeira coisa que Jó faz não foi pedir nada a Deus de volta. Restitui. Cantou o hino, Jó? Não. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não. Ele orou pelos seus amigos, aqueles amigos mesmos que estavam lá, né, entendendo errado. O Senhor, eles... E aí o que diz o Senhor? Versículo 10 diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó. E o Senhor vai restaurar a sua sorte, a sua família, a sua saúde, para a glória de Deus. Ele tinha 7.000 e agora tem 14. Não é isso que diz a palavra? Animais que ele tinha, riquezas que ele tinha, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, e aí vai. Mas diz a palavra do Senhor que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Agora eu pergunto aos irmãos, por que não foi 14 e 6? Você sabe por quê? Porque os filhos dele não se perderam. Os filhos dele morreram, mas continuaram na presença de Deus, porque Jó os tinham santificado. Aquele que morre no Senhor, ele continua na presença de Deus. Nada. Por quê? Lembra que Romanos diz? Quem nos separará do amor de Deus? A morte? Não. A morte não separou os filhos de Jó. Ou seja, Jó já tinha 14 filhos. 7 com eles e 7 na terra. Tinha 3 filhas com eles, 3 filhas no céu, 3 filhas na terra. Ou seja, a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa família.
é os nossos filhos. Não pare de orar por eles. Vamos dar aí no seu boletim, né? As pessoas têm fugido dos filhos, da criação. Curva a sua fronte. O mundo pode lhe tirar tudo de você, mas não pode tirar você da presença eterna de Deus.